Pessoal, bom dia a todos e todos. Tudo bem com vocês? Conseguiram descansar um pouquinho aí, feriadinho. Deixa eu ver aqui, tô só aguardando todo mundo entrar aqui para poder de fato começar. E eu perdi as folhas que eu usaria para dar aula para vocês aqui, como sempre. Bom dia, bom dia. Bom, deixa eu só pegar aqui. Isso tudo que eu preciso está aqui na minha frente. Enquanto isso, todos vão terminando de entrar aí na aula. Pensei que teriam poucas pessoas hoje aqui, dado ao feriado, né? As pessoas costumam emendar. Né? Quando eu estudava, pelo menos, se tinha um feriado na segunda, eu emendava o resto da semana. Entendeu? eu me achava no direito de emendar terça, quarta, quinta e sexta. Mas a minha época eram outros tempos, né? A relação aluno-escola era muito diferente. Perdi o papel que eu tinha separado aqui para dar aula para vocês. Nossa, minha mesa está uma bagunça. Não tenho tempo para arrumar isso. Bom, espero que vocês estejam bem, todo mundo esteja tranquilo aí. Pode ser que seja aqui. Achei. Todo mundo esteja tranquilo, bem descansado. Engraçado, eu atrasei um pouquinho aqui para entrar na aula de vocês. Desculpa, porque eu estava ali assistindo aqui, eu tenho um notebook bem do lado aqui, e aí eu estava assistindo Patrulha do Consumidor, cara. Muito bom, né, esse programa. Eu gosto desses programas brega que passa na TV, assim, sabe? Igual eu já falei com vocês, Casos de Família, o Patrulha do Consumidor, e eu tô pensando em... Tipo assim, eu queria saber, sabe, desses negócios assim do direito do consumidor, essas coisas devem ser muito doidas. Você chegar no supermercado, velho, e de poder assim exercer o seu direito, ou simplesmente ser chato, né? Porque essa questão é ser mais chato do que tudo. Um dia esse Celso Russomano, ele fez questão de fazer a mulher abrir lá né, eu acho que ele queria levar o que era? Era um rolo só de papel higiênico, uma coisa assim, e ele fez a mulher do caixa abrir e uma confusão, uma mó chato. Aí eu fiquei pensando, poxa, velho, como que eu faço, né? Se eu puder algum dia saber, ou se eu quisesse acionar isso tudo, né? Aí eu fiz diversas pesquisas na internet e acreditem, olha, eu achei, ele tem um WhatsApp, olha, dá pra vocês verem, olha, Patrulha do Consumidor Celso Russomano, olha o número dele aí, olha. Qualquer dia eu vou mandar uma mensagem para ele, cara. Só pra ver, eu não gosto dele não, né? Mas assim, ainda mais de questão de política e tudo. Mas eu acho muito doido o programa dele. Olha aí, ó, quem quiser o número dele, ó. Cadê? Aqui, olha lá. Celso Russomano, a Patrulha do Consumidor. Aí, ó. Ai, viu? E vamos de Trava Zap. O que é isso? Não entendi, ô Diego. Pessoal, um Travazap, entendi. Claro. Ainda mais que ele é uma pistolinha, o Celso Famano, você imagina? Rapidinho a gente ia conseguir que ele ficasse nervoso. Bom. Hoje eu tô com uma tosse, não sei o que é. Espero que ele é emocionado, né, Rebeca? Verdade. Espero que não seja nada de grave. Hoje vou começar com vocês o nosso, lá no volume 4, à frente, no capítulo 7, frente A, focos de tensão no Oriente Médio, tá?
E aí o capítulo 7 e o capítulo 8 eu trabalho de uma vez só, né? São só conflitos dentro do Oriente Médio. E depois a gente volta a falar de regiões brasileiras, aí eu falo do Centro-Oeste e do Sudeste, e aí adeus ano. Tá? Já acabamos. Na aula gravada de quinta-feira, eu coloquei para vocês correção de alguns exercícios sobre a região, as últimas regiões que nós trabalhamos aí. Acho que foi o Norte, né? Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, isso mesmo. Eu coloquei o exercício para vocês. Tá? Só para poder ficar consolidado, servir como revisão também para as provas, já que eu trabalhei esses modos do Brasil de uma vez só, né? Numa sentada só, eu trabalhei esses capítulos e acabei não corrigindo ou fazendo o exercício com vocês. Então tá lá a correção. Hoje, então, eu volto a falar de geopolítica, começo a falar do Oriente Médio. E, nossa, não sei vocês, viu? Mas eu tô cansado. Esse feriado aí não ajudou muito, não. Eu vou só abrir aqui a aula de vocês. Eu esqueci de deixar ela já aberta aqui. Oriente Médio tá aqui. Mas eu tô um caco, velho. Confesso. Nossa, eu tô cansado demais. Tô doido pra esse ano terminar. Não por vocês, nem nada disso, né? Mas tá cansativo, não tá? Vamos lá, apresentar agora, tela inteira. Ocultar aqui. E bora. Bom, vou deixar esse título aí, Raízes do Conflito Árabe-Israelense. Claro que vai ser um dos primeiros conflitos que nós vamos falar dentro do Oriente Médio. Mas já fica de fundo aí esta parte. Primeiro eu vou falar do Oriente Médio em si, tá? Dar algumas ideias aqui, e depois já começa falando dos conflitos. Deixa eu voltar para a tela lá, para ficar bonito, para ficar registrado. Bom, antes de eu começar, só uma curiosidade. Eu estava dando aula nos outros horários hoje e eu reparei uma coisa, cara, nesse slide aqui, né? Olha aqui, Rússia, como é que tá escrito? Eu não sei, porque as coisas estão escritas aqui em outras línguas aqui, né? Algumas coisas, olha lá, estão escritas em outras línguas, tipo o Cazaquistão aqui e tal, mas algumas coisas estão escritas ao Irã, como está escrito. Só que outras estão escritas desse jeito aqui. Não sei porquê. Alguém sabe me explicar? Ah, aqui olha, espanhol, pode ser por isso. Não sei. Aí eu já penso, nossa, véio, 500 mil aulas. Eu acho que eu tenho umas 450 aulas no YouTube, gravado aí, né? Imagina, véio, tudo escrito desse jeito, se tivesse errado, né? Mas eu acho que tá em outra língua aí. Acho que tá em espanhol. Agora que eu tô respirando. Bom, pessoal, Oriente Médio. Ao falar sobre o Oriente Médio, é claro, pelo menos em grande parte das pessoas, um turbilhão de pensamento invade a cabeça de qualquer um, tá? É uma região aí que traz uma diversidade de aspectos religiosos, étnicos, políticos, sociais e naturais muito grande e acaba dando raiz, dando origem ou dando contexto ao Oriente Médio, tá? Mas o que será que ocorre nessa parte da Ásia, né? O Oriente Médio pertence à Ásia, muita gente não acredita, né? Mas o que será que ocorre neste lugar da Ásia, né? Quais são os fatores que levam essa região a se tornar uma das mais estratégicas e importantes para a geopolítica mundial? Como as riquezas, são algumas perguntas, alguns turbilhões, né, de perguntas que vêm, como, por exemplo, as riquezas naturais existentes ali, elas podem influenciar na centralidade geopolítica que possuem as discussões sobre o Oriente Médio. Tá? E, claro, são várias as explicações. Podemos entender que ali é um espaço milenar, né?
acompanhada aí de vários fatores, como eu disse, de fatores de origem religiosa, né? E a religião, nós vamos ver, ela tem um papel fundamental no entendimento do Oriente Médio. Inúmeros acontecimentos geopolíticos ocorrem ali, sobretudo estão muito ligados à questão religiosa, ok? E, bom, então é isso, né? A nossa ideia original aí sobre o Oriente Médio. Aí, quando estudamos essa região, né, eu vou deixar essa tela de imagem aí, só para já começar, só para introduzir o assunto. Quando eu penso Oriente Médio, eu tenho que estudar esse capítulo, pelo menos eu gosto de ensinar esse capítulo sobre algumas vertentes. Entender primeiro o que é a região, entender os povos que ocupam e também, sobretudo, no final, entender a religião, como é o papel da religião nesses povos que ocupam essa determinada região. Então, estudar o Oriente Médio ele se passa por 3 vertentes, tá? E esse termo Oriente Médio, algumas pessoas se perguntam sobre isso, ele surgiu entre comerciantes europeus que se deslocavam, né, que migravam em direção à Índia, à China, entre o século XV e o século XVI. E naquela época, esses comerciantes eles acreditavam que quando chegavam a essa região, a esse local de um clima mais árido, eles estavam no meio do caminho para chegar ao extremo oriente, tá? E aí, devido à sua localização, claro, né, a região recebeu desde a antiguidade a influência aí de diversos povos e o fato que contribuiu, que nós vamos ver aqui, contribuiu para a marcante diversidade cultural, religiosa e étnica. Então, quando eu penso no Oriente Médio, ele era o meio do caminho. Tá? Ele era o meio do caminho, acreditava ser o meio do caminho entre o chamado Oriente Próximo, né, que é onde está aí a cultura da maioria das civilizações, do início das civilizações, a Europa, aí você também pode pegar parte do Egito, também pode pegar parte da chamada Mesopotâmia, e então do Oriente Próximo em relação ao Extremo Oriente, que era a região de China, Índia, Japão. Então, Oriente Médio, porque é o meio do caminho. E o Oriente Médio, pessoal, peraí que tem gente querendo entrar na aula agora. Vamos lá. O Oriente Médio, ele é marcado aí pelo estabelecimento pela existência de fronteiras relativamente recentes e sujeitas ainda a muitas mudanças, tá bom? Além disso, o Oriente Médio também é conhecido por possuir as maiores reservas de hidrocarbonetos, petróleo, né? Principalmente petróleo e gás natural, tá? Do planeta. Então a região é a que possui quando eu penso em região, a maior reserva de petróleo do mundo. O país que possui a maior reserva de petróleo é a Venezuela, tá? Mas a região do mundo sem dúvida nenhuma, o Oriente Médio, tá? É um local que apresenta, como eu já até disse, uma grande diversidade de povos e culturas, variados sistemas de governos, variados sistemas políticos e a presença de muitos grupos extremistas. E esses fatores, claro, são responsáveis por uma série de conflitos na região, que fazem ela ser conhecida também como um barril de pólvora, tá? Como um barril de pólvora. Essa porção do chamado Oriente Médio, ela se situa aí na região entre a Europa e a África, tá? Entre a Europa e a África, bem no meizinho aí. E somente em razão disso, meu olho tá. Somente em razão disso, já podemos explicar o grande valor estratégico que ela tem, tá? Ela constitui um elo entre o Ocidente e o
Oriente, desde a antiguidade, lá como eu falei com vocês. A delimitação ou as delimitações dessa região do Oriente Médio, no Oriente Médio é alvo de grandes divergências. Então percebam que todas as minhas falas elas sempre convergem para um ponto só, que são conflitos, tensões. Então a delimitação, ou seja, as fronteiras aí, né, ela é alvo de grande divergência, né, uma vez que até alguns autores, alguns cientistas políticos acabam incluindo determinadas áreas dentro de áreas que não deveriam incluir, enquanto outros excluem áreas, excluem porções de alguns territórios de outras regionalizações que deveriam existir, tá bom? E aí isso, claro, vai convergir em um local conhecido como barril de pólvora, porque nós temos ali uma extrema diversidade política, religiosa, até natural, que vão levar os povos a muitos conflitos. Tá? Bom, deixa eu ver o que eu preciso falar aqui. Historicamente, então, percebam que é uma região aí conhecida por muitos conflitos, sejam no passado conflitos relacionados à água, tá? Pela disputa de regiões férteis, já que é um local que não apresenta uma disponibilidade hídrica muito grande. Então nós vamos ver que muitas disputas no passado pela água, disputa por vários povos, né, no controle disso, e principalmente na atualidade essa disputa focada aí no petróleo. Tá? E isso tudo sempre ou muito próximo às margens de um local chamado Rio Jordão. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí nessa introdução? Estão muito calados hoje, não sei se eu estou dando aula para ninguém. Ou se, né? Estão aí só assim, puta merda, por que eu estou tendo aula hoje? Ai, eu tô com um negócio no olho aqui que não sei o que é. E tá coçando, não sei se eu devo continuar coçando. Uma vez, no olho assim, eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Comecei a coçar, tô coçando o dia inteiro o olho, esfregando o olho aqui. Aí eu não tava aguentando mais, eu fui no oftalmologista. Aí cheguei lá, tinha caído alguma coisa no meu olho, eu não vi. E aí, como eu estava esfregando ele muito aqui, eu arranhei, eu não sei, né? Tem muitos anos que eu não tenho aula de biologia. Eu arranhei o para-choque do olho aqui, essa parte da frente aqui, que eu não sei o nome dele. E aí, nossa, estava toda detonada. Aí tive que usar um tampão, que é a parte da frente do olho, chama córnea. Olha como é que eu sou. Eu sempre achei que a córnea era o fundo do olho. E aí eu tive que usar um tampão, um tempão aqui, ó. Lara, é isso mesmo. Porque o para-choque, né, a parte da frente do carro, é a mesma coisa o olho aqui. Bom, então, como eu disse a vocês, é uma região também que está relacionada aí, no passado, a inúmeros conflitos em relação... O quê? Sequela do chikungunya, bicho? Como assim? No olho? Deus me livre. Você escreve aí enquanto eu vou falando algumas coisas aqui. Muitas disputas, né, de vários povos aí no passado estão relacionadas à água. Lembrar que no Oriente Médio nós temos aí uma região banhada pelo rio Tigre e o rio Eufrates, né? E essa região está historicamente envolvida em conflitos das mais variadas naturezas. Lembrar que entre o rio Tigre e o Eufrates surgiram diversas civilizações, as civilizações entre rios, né, que nós conhecemos aqui nos nossos estudos, pelo menos vocês devem ter estudado essa história, a região da Mesopotâmia. Então olha aí, só o berço da civilização mundial está no Oriente Médio, tá? E essa bacia do rio Tigre e Eufrates, né,
ela drena em muitos países, Iraque, Síria, Turquia, serve uma população aí, ela abastece uma população de mais de 100 milhões de pessoas. Então só isso já mostra também para vocês que nós temos muitos conflitos aí para o controle da água. Mas eu não quero focar nisso aí por enquanto. Eu quero trabalhar com vocês primeiro alguns termos, alguns conceitos aqui, antes de nós aprofundarmos numa divisão étnica dentro do Oriente Médio, aí entendendo os povos que ali estão. Bom, como eu disse, o Oriente Médio ele recebeu aí a influência de diversas povos, culturas ao longo do tempo, tá? Ao longo da história. A região do Oriente Médio, né, ela foi berço também de diversas civilizações, como na Mesopotâmia, que falei com vocês. E isso ocorreu, né, muitos povos ocupando, muitos povos influenciando, ou muitos povos surgindo nesse local. Isso se deu muito, em grande parte, à sua posição estratégica, que acabou funcionando como um elo, né, e funciona como um elo entre o Oriente e o Ocidente. E a posição dela ser um elo entre esses lugares, isso acabou o quê? Facilitando a dispersão de 3 religiões monoteístas que dali se espalharam para o mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, tá? E atualmente dentro do Oriente Médio, a religião que tem maior número de adeptos é o islamismo, o chamado Islã. E aí, dentro do islamismo, tá? Só vou dar rapidamente falar aqui sobre o islamismo. Dentro do islamismo, pessoal, existem 2 grandes ramificações, tá? Nós temos dentro do islamismo várias ramificações, mas tem 2 muito importantes. E eles são conhecidos aí como xiitas e sunitas, tá? Então estou trazendo esses termos aqui que nós vamos utilizar muito nas nossas aulas. E dentro dos xiitas e dos sunitas, ainda existem subgrupos dentro do islamismo. Então, é uma religião, assim como o cristianismo, por exemplo, que tem muitas subdivisões. Tá? E essa divisão que ocorre no islamismo entre xiitas e sunitas, ela ocorreu no passado, né, e ela existe até hoje, essa divisão, na definição, né, porque os muçulmanos, eles começaram um quebra-pau, vamos dizer assim, começaram a se contradizer em quem seria ali o líder espiritual da religião do islamismo, o líder espiritual e político, após a morte do Maomé. Tá? Então, houve esse racha no islamismo de xiita e de sunitas, porque eles não entraram em acordo em quem seria o sucessor de Maomé. Tá, ok? Os xiitas são um grupo minoritário. Tá? Eles são um grupo minoritário. E eles defendiam que o sucessor de Maomé teria que ser da família de Maomé. Maomé não deixou filhos, tá? E aí que o sucessor deveria ser da família do Maomé. Um tio, um primo. E aí eles... como é que era o nome do líder aqui? Que eles achavam o primo do Maomé era... Ali ibn Abi Talib. Esse era o nome lá do parente do Maomé, que os xiitas eles achavam que ele deveria ser o líder dos muçulmanos, tá? Pra vocês terem uma ideia, mesmo, o nome do cara é Ali, isso mesmo, Ali ibn. E xiitas quer dizer o quê? Seguidores de Ali, porque se você traduzir para o árabe fica Shat Ali, xiita, traduzindo para
o português aqui, tá? Então, o grupo minoritário xiitas achavam que o genro lá do Maomé, o Ali, ele deveria ser o sucessor como líder político do islamismo. Estou falando do islamismo aqui é porque vai ser o nosso principal foco nas aulas para frente, tá? E os sunitas, por sua vez, achavam que não deveria ser o genro de Maomé, né? Como Maomé não tinha um herdeiro legítimo, né, um filho, eles afirmavam que qualquer fiel poderia se candidatar à sucessão. Então eles achavam que a comunidade islâmica poderia escolher alguém. Tá? Então daí já vem essa rixa, a minoria xiita e a maioria sunita. Isso vai ter muito enfoque nos conflitos dentro do Oriente Médio. Nesses dois grupos, tanto xiitas, tanto sunitas, aí agora eu trabalho um termo com vocês aqui, há aqueles religiosos, aqueles que são mais religiosos e existem aqueles que são mais liberais dentro de qualquer religião, mas principalmente dentro dos sunitas e dos xiitas, tá? Então aqueles que são muito mais religiosos e aqueles que são muito mais liberais. E existem aqueles, além disso tudo, que são chamados de fundamentalistas, tá? Então, eu queria que a primeira coisa que nós fizéssemos aqui ao trabalhar sobre o Oriente Médio, que não é para simplificarmos os aspectos da religião, do islamismo, como está acontecendo muito no mundo hoje, tá? Principalmente nos últimos dias aí, ao que uma simplificação, né, dos aspectos da religião, associando quem é fundamentalista e quem é o quê? Terrorista, como se fossem sinônimos, e isso não é verdade. Quando nós nos deparamos com os termos fundamentalismo e terrorismo, normalmente a gente sempre associa, principalmente aqui no Ocidente, que nós não sabemos de nada, vamos dizer assim, né? Nada assim que eu falo sobre a cultura, a gente só compra o que está na mídia, né? Então, quando a gente fala de fundamentalismo e terrorismo, normalmente nós associamos essas duas palavras aos fanáticos religiosos, tá? Sobretudo, principalmente, aos muçulmanos radicais, tá bom? No entanto, a gente precisa considerar que essas características podem também ocorrer dentro de outras crenças religiosas, tá bom? Não é uma particularidade do islamismo. Quando eu falo de terrorismo aí, ele pode ser definido como um modo de coagir, ameaçar, reprimir ou influenciar pessoas ou de impor a essas pessoas a vontade pelo uso sistemático do terror. Tá? Isso é terrorismo. Ou também como forma, né, de ação política que se opõe ao poder e às ordens estabelecidas mediante ao emprego da violência. Isso é terrorismo. Tá? Não tem nada a ver com aqueles que têm uma tradução mais literal da sua fé, da sua crença ali, como são os xiitas, que fazem uma tradução literal do Alcorão e por isso acham que o parente de Maomé deveria ser o líder da fé islâmica. Tá? Então, ser fundamentalista não quer dizer que a pessoa ela é terrorista. Okay? Então, a primeira coisa, fundamentalista é aquela que mais ou menos, quando a minha verdade ela sobressai na dos outros, mas eu não vou tentar, a partir disso, na porrada, fazer com que os outros acreditem naquilo que eu acredito. Tá? Então, o fundamentalismo é uma interpretação literal dos livros sagrados. Tá? Muitos muçulmanos, como os xiitas, por exemplo, são fundamentalistas. Mas não quer dizer que todos são
terrorista. Tá, ok? Ser fundamentalista não imputa, né, a consequência de se tornar um terrorista. Então, todo fundamentalista é terrorista? Não. Agora, todo terrorista é fundamentalista? Sim. Tá? Porque, através da violência, ele impõe a sua verdade. Ok? Desculpe. Deu para entender essa parte inicial aí? Deixa eu ver no bate-papo aqui. Deixa eu ver aqui. É que eu fui o primeiro caso de chikungunya de Belo Horizonte. Que chique. Contraí faz exatamente 1 ano. E fora os sintomas de extrema dor, me rendeu um problema na visão, que meus olhos quase sempre estão vermelhos e coçando, algo como infecção viral. Que isso, Gabriel? Que doideira, eu não sabia que isso acontecia, bicho. Poxa, mas é assim, isso resolve, vai resolver? Ou isso fica o resto da vida? Bom, vamos voltar aqui. Então, beleza, deu pra vocês entenderem aí. Né? E aí, como exemplo de terrorismo, né, eu tenho a Al-Qaeda. Olha só, os xiitas, só para vocês terem uma ideia, os xiitas são comumente chamados de terroristas, né? Porque eles são fundamentalistas. Mas olha alguns grupos terroristas que eu vou falar com vocês aqui, ó. Al-Qaeda. Al-Qaeda, ela é sunita. Ou seja, eles são os moderados, chamados moderados. Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele é sunita. Boko Haram, que fica lá na Nigéria, né? Não é no Oriente Médio. Mas o Boko Haram, ele é sunita. Boko Haram é aquele que faz sequestro, né? Principalmente de meninas para se tornarem escravas sexuais. Ou meninas bombas, né? Eles amarram bombas nas meninas que estão na escola infantil, no fundamental, e colocam elas no meio da multidão e explodem as meninas. Eu tenho na Somália, por exemplo, o Al-Shabaab, que é sunita. Eu tenho o Talibã no Afeganistão, que é sunita. Eu tenho o Hamas na faixa de Gaza, né, na Palestina, que é sunita. E eu tenho, por exemplo, olha só, todos que eu estou dando exemplo são sunitas, só para mostrar para vocês que ser fundamentalista não imputa ser terrorista. Porque todos os exemplos que eu dei para vocês aqui são terrorismo, e fazem terrorismo, mas são sunitas, são chamados os moderados, né, os que não fazem a tradução literal dos livros sagrados. Aí vou citar um exemplo aqui para vocês dos xiitas, que que fica no sul do Líbano, que é chamado de Hezbollah. O Hezbollah, ele é xiita, Hezbollah, partido de Alá, traduzindo aí do árabe. Tá bom? Bom, aí beleza. Então vamos passar aqui o slide e vamos começar a estudar um pouco mais agora sobre o Oriente Médio. E aí eu trouxe uma árvore genealógica aqui. Tem uma médica marcada para olhar isso. Tomara que dê tudo certo, tá, Gabriel? Vamos torcer aí para não ter nada. Mas que viagem, né, velho? Bom, pessoal, quando eu penso aí no Oriente Médio, eu tenho que pensar primeiro na árvore genealógica que vai dar origem a diversos conflitos e a porradaria, vamos dizer, que ocorre nessa região. Por quê? Nós temos ali 2 principais grupos étnicos, 2 principais povos que disputam uma mesma região. Essa região aí, as margens do Rio Jordão. Então, olha só, que são os povos aí palestinos, que são árabes, e os israelenses, que são judeus. Tá? E eles têm religiões completamente distintas aí. Então, olha só. Vamos ver um negócio aqui. Para a gente entender de onde vieram os judeus, de onde vieram aí os árabes. Eu tive Noé. E aí, eu não estou aqui dando aula sobre a Bíblia, nem nada disso, tá? Só estou pegando algumas partes mais importantes aqui. Noé teve 3 filhos. Cã, Sem e Jafé. Sem teve aqui um herdeiro chamado Terá. Em algumas traduções da Bíblia, esse cara pode ser chamado de Taré, tá bom?
E aí, daqui veio o cara que mudou o nome dele, que tinha Abrão, né, e mudou para Abraão. Abraão era casado com Sara. E quando ele era casado com Sara, ele recebeu lá uma mensagem divina, né? Ele recebeu uma mensagem divina falando, olha, foi mais ou menos assim, né? Ele recebeu uma mensagem de texto dizendo que deveria ter um herdeiro e que ele deveria peregrinar, porque ele vivia na região de Ur. Abraão, né, junto com Sara e os outros povos, eles viviam na região de Ur. Ur, que era conhecida aí na Bíblia como Caldeia, que fica na Mesopotâmia, tá? E aí ele recebeu essa mensagem, né, que ele iria ter um filho e tal, e que deveria migrar da região de Ur, na antiga Caldeia, para a terra prometida, que era chamada de Hebrom. Mas aí parece que ele entendeu, ele leu errado. Parece que essa mulher aqui tinha uma idade um pouco avançada e ele foi lá e teve um filho com essa mulher aqui, ó, Agar. Tá? E de Agar nasceu Ismael. Aí, depois ele recebeu uma outra mensagem, vamos dizer assim, não, você entendeu tudo errado, você tem uma filha com Sara, que é sua mulher. E aí, sim, ele teve um filho com ela chamado Isaac. E aí, quando ele começou a peregrinação dele da Caldeia para a terra prometida ao seu povo, o povo abraânico, né? É assim mesmo que fala, Agar, o seu filho Ismael, e os povos que aqui tinham mais afinidade com esses dois, que não foram convidados a ir para a terra prometida. E aí eles migraram para uma região aqui, essa não sei se é Amante, se eu posso falar de Amante, não sei, na aula. Essa mulher aqui migrou para um lugar chamado Península Arábica, né? Ela e principalmente aqui, ó, Ismael, migraram para a Península Arábica e de lá surgiram o povo árabe. Agora Sara, junto com Isaac, junto com Abraão e a galera, né, eles migraram para uma outra região que é chamada de Hebrom, né, que era a terra que foi prometida a eles. De Isaac aqui, né, nós tivemos Jacó, que depois mudou para Israel o nome, e de Israel teve 12 filhos, que são conhecidas as 12 tribos de Israel, de onde descendem os judeus. Primeira coisa que você tem que ver, tanto judeus como árabes descendem de Abraão, ok? Primeira coisa que você tem que saber. Esses povos, tanto árabes como judeus, também são chamados de povos semitas. Por que eles são chamados de semitas? Porque todos eles descendem também de Sem. Tá? E é por isso que quando, por exemplo, Hitler fez uma perseguição aos judeus, a gente fala de antissemitismo, tá? Negar aqueles que vieram de Sem. Mas você também pode praticar o antissemitismo com os árabes. Todos eles aqui descendem do mesmo lugar. Tá bom? Então, olha só, não posso confundir povo, né, barra etnia, vamos colocar assim. Eu não posso confundir povo barra etnia com religião. A primeira coisa aqui. Povo, eu tenho aqui os judeus, que vão professar o judaísmo. E eu vou falar logo do surgimento dessa religião aí. E eu tenho um povo, uma etnia, que são os árabes. E aí eles vão professar, sobretudo, o islamismo. Professor, posso ter um árabe que professa o judaísmo? Posso. Posso ter um judeu que professa o islamismo? Posso. Tá bom? Então, mas na prática os judeus professam o judaísmo, os árabes o islamismo. E dentre, por exemplo, o povo árabe, eu vou ter aí diversas nacionalidades dentro dos árabes. Então, todos esses povos têm origem étnica árabe, mas têm uma nacionalidade diferente. Por exemplo, eu tenho a Síria, o Egito, o Líbano, Iraque, Arábia Saudita. Todos eles são árabes, tá? Mas eles têm nacionalidades diferentes. Sírio, egípcio, libanês, tá bom? Mas eles têm origem étnica árabe,
tá? O único que vai diferir aqui, vai ser diferente, desse vai ser o Irã, tá? O Irã não tem origem árabe, porque ele é um país persa, tá? Ele aí teve origem nos persas. Deixa eu ver se no bate-papo estão com alguma dúvida aqui. Mensagens da pedra, tá? Legal. Até aí vocês estão entendendo tudo? Deixa eu ver aqui, já acabou a aula? Puxa vida, já, né? Até essa parte aqui tá tudo entendido, pessoal? Eu acho que eu já vou ter que encerrar a aula. Deixa eu parar a apresentação aqui. Ó, passou muito rápido. São 10, termina 10h40, né? 10h35. Deixa eu fazer a chamada então, né? Vocês têm. Qual aula vocês têm depois da minha aqui? Literatura, né? Literatura? Quem foi que me falou? Professora nova. É isso que eu ia falar agora. Foram vocês mesmo, né, que me contaram que a professora saiu, né, de literatura e tal. Por que ela saiu? Alguém sabe dizer? Ela saiu porque aparentemente a mãe dela tá com os problemas de saúde e ela, por ser filha única, tá sendo a pessoa que tá ajudando a cuidar da mãe dela. Nossa, gente, que situação. Depois eu vou mandar uma mensagem para ela também. Que pena. Ela parecia ser uma pessoa muito gente boa. Ela que me tirou no amigo oculto ano passado da escola. Tomara que dê tudo certo lá para ela também, né? Deixa eu abrir aqui a chamada, pessoal. Só um minutinho. Que sacanagem, gente. Perdendo muitos colegas esse ano de trabalho. E a Nayade, vocês me falaram que foi negócio de saúde, né? Também, né? Ela tá doente, né? Segunda série. Eu acho que essa mudança de trabalhos assim, remotos. Não só isso, né? Mas todo o contexto que todo mundo está vivendo hoje aí trouxe muitas questões emocionais para as pessoas, né? Muita gente não está conseguindo lidar com isso, conseguindo resolver essas questões, né? Enfim, eu vou fazer a chamada, aí aqueles que só respondem no chat, se alguém que está com o microfone puder me dar ideia, tá? Ana Carolina Gomes. Presente. Ana Laura. Presente. Beleza. Ana Letícia. Ana Luísa. Mandou no chat. A Ana Luísa? Isso. Obrigado. Diego. No chat também. Eduarda Áurea. Presente. Eduardo Medeiros. Presente. Não tem o S, né? Emily. Emily, cadê você? Esther. No chat. Gabriel Augusto. Presente. Giovana. No chat. Beleza. Isabelle. Jennifer. Presente. Calada hoje, hein, milagre. João Matheus. No chat. João Paulo Aguiar. Presente. Júlia Luísa. Presente. Liza. No chat. Lara. Reclamou, No né? chat. Lucas Parreira. Esse não tá aí. Mariana Drummond. No chat. Quintino. Mariana Quintino. Marina. Presente. Rebeca. Presente. Tiago Moraes. No chat. Vinícius. E Yasmin. O Vinícius e a Yasmin mandaram no chat. Tá.
Ô, Marina, como é que você está fazendo agora para fazer prova, né? Porque antes você fazia prova, você lembra que você cruzava a perna assim, uma atrás da outra, assim, e ficava balançando ela o tempo todo, velho, igual autista, não era? Não é autista que faz isso? Como é que você está fazendo, ô, Marina, agora, para fazer as provas na sua casa aí? Eu continuo balançando a perna É do mesmo jeito? do mesmo jeito. É no autismo mesmo, né, que a pessoa fica fazendo isso, não é? Não é? Não sei. Eu acho que no autismo a pessoa às vezes fica fazendo um movimento repetitivo, com ansiedade, é isso mesmo. É a maneira. É sem ver. Pra tudo que eu vou fazer, eu fico balançando a perna. Quando eu deito pra dormir, eu balanço a perna. Nossa senhora, gente. Vai saber. Eu não sei se quando a pessoa é imperativo, Vinícius, eu realmente não sei. Eu acho que tá ligado também ao autismo, mas, bom, não sei. Tá? Que é isso, cara? Não é TDAH, não? Não sei, é melhor eu não opinar, porque eu realmente não sei disso, sabe? Eu pensava que era o autismo, depois eu vou pesquisar sobre isso. O que é isso aí? Ecolalia, o nome professor? O que é isso? Não, ecolalia é o autista que fica balançando muito e falando, repetindo as mesmas palavras, é isso. Entendi. Então, Marina, depois a gente dá uma olhada se você tem isso aí. Pessoal, muito obrigado, então, pela participação aí, tá? Na aula. Na aula gravada a gente continua. Na aula gravada não, no próximo, na próxima live eu continuo essa parte, tá bom? Tchau pra vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Oi. Não, tô te dando tchau. Tchau. Tá bom. Nossa, até. não vou nem pedir. Eu não escutei direito. Desculpa, gente. Tchau. Tchau, gente. Valeu.